Tá gravando. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podstar. Hoje nós vamos falar sobre animais que marcaram as nossas carreiras. Pega o seu cafezinho e vem com a gente. Eu sou a Lígia, bióloga da Bioadapt. E eu sou a Ana, bióloga da Bioadapt também. A gente está aqui hoje para bater um papo sobre animais que marcaram a nossa carreira, né? Então a gente já falou em outros episódios aqui do nosso podcast que a gente trabalha com fauna já há bastante tempo, e quem trabalha com animal tem sempre aqueles animais que marcam a nossa vida, mudam a nossa carreira, mudam as nossas vidas para sempre. Todo mundo tem esses animais, né? Alguns indivíduos, inclusive, que mudam para sempre a nossa percepção de várias coisas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ana, eu queria começar com você. Eu queria que você contasse pra gente algum animal que foi importante na sua carreira e que marcou a sua trajetória aí até hoje. Tá, não tem como eu não começar falando dos filhotes que eu criei, que não foram poucos. E não tem como não se apegar a filhotes quando a gente cria. Sim. E ainda mais por ser algo que eu acho que é muito presente na vida de quem trabalha com manejo de fauna. Sim. Que é essa questão de ter os cuidados neonatais. Então, se tem uma coisa que eu lembro, são de todos os filhotes que eu já criei. E quando eu falo todos, são todos. Já teve ninhadas que eu cuidei mais de 18 filhotes de gambá de uma vez só. Nossa, 18? 18. E não tem como a gente esquecer. Sim. Tem alguns indivíduos que marcam muito mais do que outros, principalmente pelas questões das particularidades, pelo fato de alguns filhotes serem mais delicados. Sim. Ou mais difíceis, mas todos os filhotes, sem exceção que eu criei, marcaram muito a minha vida e me ensinaram muitas lições, num todo. Claro que também tem os outros indivíduos. Eu falo que eu normalmente gosto dos bichos que são excluídos. Eu gosto muito dos que são velhinhos, dos que são doentinhos, dos que quase ninguém gosta, dos que são complicados. Então, era muito comum me ver nos corredores do zoo, investindo um tempo com aquele indivíduo que Sim. ninguém investia, ou então que as pessoas não tinham muita paciência, vamos dizer assim, que não compreendiam eles. Então, eu era conhecida por gostar dos injustiçados. E quando eu falo injustiçados, são também todos eles, mas no sentido assim, tanto os grupos injustiçados, Sim. como, por exemplo, os anfíbios, que são a nossa paixão. Sim, eu e a Ana, nós somos apaixonadas por anfíbios. Gente, eu não entendo. É um dos grupos que a gente mais ama. Não entendo como alguém não consegue não ficar apaixonado por sapinhos. Mas são grupinhos injustiçados. E além disso, normalmente os indivíduos que eram mais tortinhos ou mais bravinhos eram assim os meus grudinhos. Então, o que mais me marcou foram esses, até porque alguns eu levava até como um certo desafio de conseguir me aproximar e conquistar eles, de conseguir desenvolver um manejo adequado, justamente pelas pessoas não terem tido essa... Como eu posso falar? Essa sensibilidade com eles, né? Então, normalmente esses que marcam. Claro, existem também os indivíduos que são emblemáticos, né? Sim. Normalmente aquele indivíduo que ou teve maior longevidade, ou foi um indivíduo que você teve que fazer mais manejos. Mas, normalmente, nos meus top, sempre estão inclusos os mais velhinhos, os mais rabugentos e os mais tortinhos. Tá certo. Todo mundo tem sempre, dentro de um zoológico, tem sempre aqueles que são mais carismáticos, né? Que as pessoas gostam mais, até mesmo as pessoas que trabalham com os animais, elas vão ter mais afinidade com alguns animais e outros com menos. Exato. Então, tem os que têm menos, que são os mais excluídos, né? Que nem a Ana falou, também tem que ter a mesma atenção. E que bom que eles tinham você ali, né? E você, quais foram os que mais se marcaram? Eu acho que eu comecei, né, a minha trajetória trabalhando com animais, com peixes e invertebrados aquáticos. Uhum. Então, foi o primeiro contato que eu tive com fauna na minha vida, foi com esses dois grupos. E, sem dúvida, eu acredito que as raias marinhas que eu trabalhei foi
com certeza os animais que mais me marcaram dentro desse grupo dos peixes e invertebrados era um grupo de 4 raias que elas não eram condicionadas, elas chegaram sem se alimentar e eu era responsável por elas naquela época. E eu precisava, elas estavam comer, né? Elas não ficaram um tempão sem comer, normal, né? Que peixes, quando chegam num ambiente novo, é bem comum que eles demoram para comer. Só que assim, elas não comiam, e eu comecei a falar, meu Deus, o que eu preciso, o que eu posso fazer para ajudar esses animais? E eu desenvolvi uma técnica, eu não sabia nada naquela época sobre condicionamento ou enriquecimento, nada sobre ferramentas de bem-estar. Isso era naquela época, né, era mais ou menos em 2000 isso foi em 2007, mais ou menos. Em 2007 isso não era tão falado como é hoje. Então eu não sabia, não tinha acesso ainda. Eu só fui ter acesso a isso no ano seguinte, em 2008, quando eu conheci a Cris. Eu comentei sobre isso em outro episódio. Quando eu conheci a Cris, e aí foi quando eu tive o primeiro contato com as ferramentas, mas antes disso eu não tinha. Então, o que eu precisava fazer era desenvolver alguma técnica para esses animais comerem. E foi o que eu fiz. Eu acabei condicionando elas, sem saber que eu estava condicionando elas, para elas comerem de uma forma mais controlada, de uma forma que a gente pudesse controlar o que cada uma estava comendo. E elas começaram a ganhar peso, foi muito, muito bacana esse trabalho. Elas me marcaram muito, foi os primeiros animais que eu tive contato mesmo. E elas se acostumaram com a minha presença, eu podia tocar, a gente conseguia pegá-las e pesar para saber como estava, né, o tamanho, a biometria, se estava crescendo, se não estava. E elas eram animais que chegaram sem deixar fazer nada, não comiam, não deixavam, não se aproximavam, tinham muito medo. E eu consegui realizar esse trabalho com elas. Então eu tenho certeza que elas foram animais que me ajudaram muito toda essa trajetória. Eu sou muito grata a esses animais, todos que eu trabalhei, mas principalmente esses 4 indivíduos. Eu sou muito grata a elas. Eu nunca mais vou esquecer daqueles primeiros contatos, daquelas primeiras impressões que nós tivemos. Foi extremamente gratificante tudo o que eu aprendi com elas. Então, por isso que elas são os primeiros animais que eu digo que marcaram a minha vida. E logo em seguida eu tenho os morcegos, como também animais que marcaram a minha vida e mudaram a minha vida para sempre, assim eu posso dizer. Porque até então eu trabalhava com animais aquáticos, passei anos trabalhando só com animais marinhos, principalmente, e em alguns invertebrados. E aí eu acabei tendo a oportunidade de ser a primeira tratadora das raposas voadoras do Aquário de São Paulo. Tem até a foto, né, de vocês recebendo. Tem, a gente tem, a gente vai disponibilizar aqui, mostrar aqui pra vocês a foto de quando que era aquelas máquinas que tinha. Exatamente, a gente já comentou, né, no outro episódio, que naquela época as imagens eram péssimas, era o que a gente tinha. Isso foi em 2008, se eu não me engano. Então a imagem não tá muito boa, mas mostrar pra vocês aqui a foto de como era naquela época, do dia que elas chegaram, elas mudaram completamente a minha vida, assim, foi muito bacana. Foram 6 indivíduos que chegaram naquela época, eram 2 machos e 4 fêmeas, e eram animais, assim, imagina, trabalhar com morcegos gigantes. Meu Deus, isso chamou muito a atenção da mídia na época. Eles eram animais que chamavam a atenção. Não tem nenhum outro zoológico aqui no Brasil tem raposas voadoras, somente no aquário. E então elas chamaram muita atenção da mídia. Então quando elas chegaram teve bastante repercussão. E eu aprendi muito com esses 6 indivíduos as peculiaridades, as particularidades de cada um. Eles eram animais extremamente inteligentes, extremamente inteligentes. A estrutura social desses 6 indivíduos, assim, era incrível, a forma como eles se estruturavam. A vocalização, a primeira vez que eu ouvi a vocalização deles, assim, são coisas inesquecíveis. Uma das fêmeas esses são animais que se reproduzem com uma certa facilidade quando estão sob cuidados humanos. Então, eu cheguei a ver uma fêmea parindo um filhote. Eu vi
vi a hora em que nasceu. Que legal. É incrível, assim, foi uma oportunidade incrível, assim, eu nunca mais vou esquecer. E foi além disso tudo, as raposas foram os animais que me levaram para dentro do mundo, do universo do bem-estar. Sim. Foi por causa delas que eu conheci a professora Cris e comecei os primeiros trabalhos de condicionamento operante e enriquecimento ambiental. Foi o meu primeiro contato, por causa das raposas. Né? Então, são animais que marcaram minha vida para sempre, não tenha dúvidas. Assim, foi muito gratificante também ter tido a oportunidade de trabalhar com esses indivíduos, saber as preferências deles. Foi muito bacana. E eu me sentia muito lisonjeada em poder estar trabalhando com esses animais, sabendo que era um grupo que só tinha que ir lá no aquário e também toda essa repercussão sobre elas. Então a gente se sente bastante lisonjeado em ter sido escolhido para cuidar desses animais que eram tão importantes, né? Assim como todos são, mas eu gostava bastante. Uhum. Tem mais algum, Ana, que você lembra? Então, eu algum falo, indivíduo? Assim, todos marcam, né? É impossível é que nem você falou, eu sou grata a todos os animais que eu trabalhei em toda a minha carreira. E não tem como eu não ser grata a nenhum deles. Todos eles, por mais complicado que tenha sido o manejo, por mais delicado, por mais que tenha me tirado do sono, todos eles foram extremamente importantes para mim. E eu falo assim, eu até tenho classificações de níveis que marcam, porque, por exemplo, tem os primeiros de determinado grupo que me marcaram muito. Por exemplo, a primeira vez que eu trabalhei com grandes felinos. Sim, são eventos que marcam. Então, por exemplo, o primeiro indivíduo da determinada espécie que eu tive a oportunidade de trabalhar me marcou. Ou então, a primeira vez que eu consegui realizar um condicionamento sozinha. Sim. Também marca, né? Mas eu acho que os principais, assim, principalmente para mim, foi, por exemplo, as primeiras oportunidades que eu tive para trabalhar na área. O meu primeiro trabalho com selvagens foi com tigre de Bengala. E então ele é um bicho que eu nunca vou esquecer. Sim. E também pela questão de ele ser super jovenzinho na época que eu comecei a trabalhar com ele. Então eu acompanhei o crescimento e desenvolvimento dele, foi super legal. Depois, quando eu fui para outro zoológico, consegui me aproximar de um indivíduo que ninguém conseguia chegar perto, que nenhum tratador conseguia ver o animal, ninguém sabia quais eram os comportamentos dele, e consegui ter essa aproximação de uma forma natural, sem ser forçado, conquistar a confiança desse bicho foi algo que me marcou muito. E depois, quando a gente vai para cada lugar, existem situações em que vai marcando, né? Sim. Então, por exemplo, quando eu vim pro zoológico de São Paulo, a primeira vez que eu cheguei perto de um megavertebrado, eu nunca vou esquecer, incrível, né? Porque assim, é algo descomunal, você chegar perto de um rinoceronte, parece um tanque de guerra, é indescritível, assim, ter a oportunidade de estar perto de um bicho desse. Depois, como eu falei, cuidado de filhotes, por exemplo. Eu sou a louca dos gatos, sim, né? Mas, por exemplo, o primeiro filhote de leão que eu cuidei, nunca vou esquecer, nunca. Os outros também não vou esquecer, até porque cada um tinha uma personalidade, sim, cada um teve uma forma. As peculiaridades, a sua personalidade, né? A gente sempre fala sobre isso no sentido de, para você trabalhar com bem-estar, você tem que conhecer as particularidades da espécie e do indivíduo. E quando a gente fala sobre animais que marcaram a gente, isso é muito mais notório, porque sim, a gente sempre fala sobre essa questão das particularidades do indivíduo, quando a gente trabalha com eles e precisa trabalhar com comportamento, mas normalmente são esses os mais diferentinhos que acabam marcando a gente. Sim, com certeza. Então, por exemplo, a primeira vez que eu trabalhei com anfíbios, eu nunca imaginei que eu fosse ficar tão apaixonada da forma como eu fiquei, a ponto de, em um terrário que tinha 13, 14 indivíduos, eu consegui reconhecer eles. E quando ia fazer a biometria, no começo é difícil, até porque normalmente é por manchinhas, mas sempre tem aquele lá que acaba se tornando o nosso preferido, sim, por algum motivo. As serpentes também, quando eu trabalhei com ilhoa, por exemplo, era até engraçado, porque as ilhoas, normalmente, elas eram tranquilas, mas a mais bravinha, a mais chatinha, que a gente mais tinha dificuldade no manejo, era a que eu mais gostava. Então eu já tinha um carinho especial por ela, assim.
Os lagartos também, por exemplo, a primeira vez que eu tive contato com um lagarto que tem uma estrutura social complexa, que nem o rabo de macaco, fiquei completamente apaixonada. São apaixonantes, né? Realmente. Eles são apaixonantes. Invertebrado também, nossa. A Ana teve experiência com caracóis terrestres. Conta um pouquinho sobre essa experiência, porque é muito legal. A gente vai pôr umas fotos aqui para vocês terem ideia de que espécie que é, como que é. Muito, muito legal. É muito legal porque é algo que eu estava comentando com a Lígia, que quando a gente fala sobre principalmente répteis, anfíbios, invertebrados, é muito difícil para as pessoas que não têm contato com esses animais entenderem como é um relacionamento com eles. E só quem tem essa ligação entende o que a gente está falando. Principalmente por esses animais eles não terem uma expressão facial da mesma forma como primatas, né? É muito mais difícil para a gente conseguir entender esse nível de complexidade comportamental. Sim. Então, no começo, quando eu comecei com os caracóis, eu até pensava que fosse uma coisa meio distante, que fosse algo muito mais mecânico, de eu vou pegar esse animal, vou fazer a transferência de recinto, vou fazer a limpeza, e depois não, se tornou uma rotina, e é muito, muito legal. E aí você começa a ver que é um animal que tem vários comportamentos, várias necessidades, e que não é só um caracol, né? Só um animal que... Não, ele tem... Você começa a observar, a gente estava conversando hoje, você observa um camarão de água doce, a Ana tem experiência com caramujos, caracóis de terrestres, e eu tenho experiência com caramujos aquáticos. Você começa a observar o comportamento desses animais, é incrível o tanto de comportamento, a forma como se locomovem, a forma de distribuição, é muito, muito legal. E você acaba entrando num mundo ali que a gente não faz ideia, Não mesmo. Tanto que até atividades que são muito simples acabam se tornando fantásticas. Sim. Porque, por exemplo, no dia a dia, quando a gente pensa em alimentar um animal, é algo que é meio padronizado, né? Principalmente quando a gente fala de vertebrados. A gente sabe qual é o mecanismo. Mas quando é invertebrado e você oferta alimentação, primeiro que é muito difícil você ver a interação e ver isso acontecendo. Mas quando você vê, são mecanismos completamente diferentes. Exatamente. E é muito legal poder ter a oportunidade de ver isso. Então, que nem você falou, eu tive oportunidade com os terrestres, você com os aquáticos. Sim. E mesmo sendo caramujos, tem muitas diferenças entre eles e particularidades incríveis, tanto no manejo, né? Quanto até na questão da diferenciação entre eles, Sim. né? Existem cuidados que são muito específicos, inclusive de indivíduos que às vezes são mais doentinhos, eles precisam de uma atenção maior, né? Mas são animais que precisam de suplementação, por exemplo. São coisas que a gente não imagina. Se você não trabalha com essa espécie, você não imagina. Que um caramujo precisa de cálcio, né? Exato. A Ana comentou aqui os caramujos terrestres, eu não sabia, nunca trabalhei com essa espécie, mas também precisam de suplementação de cálcio. E os que eu trabalhava, que eram aquáticos, também precisavam. Então, são similaridades e são questões essenciais para a vida desses animais e para garantir o bem-estar deles, né? Exato. Não é porque são caramujos que a gente não precisa oferecer todos os elementos importantes ali para o ambiente. Exatamente. E até mesmo a questão dos anfíbios, né? Que a gente estava comentando antes. Eu tive mais experiência com determinado grupo, você com outra. Sim. E mesmo sendo anfíbios, as particularidades que tem entre eles, né? São muito específicos, né? Muito específico. Então é algo que até eu trabalhar com anfíbio, eu não sabia que eu podia desenvolver um vínculo afetivo da forma como eu desenvolvi. Principalmente os indivíduos que eles também tinham certas particularidades. Sim. No sentido de, tem alguns que eles precisavam de uma atenção especial na hora da alimentação. Ou então eles tinham algum problema de saúde, que nem as nossas tortinhas, né? Sim. Eu e a Ana, nós trabalhamos com uma espécie de anfíbio chamada Bombina orientalis, que é o sapo ferreiro oriental. A gente vai deixar uma fotinha aqui para vocês verem como é essa espécie. E, coincidentemente, nós trabalhamos com indivíduos da mesma linhagem, que era uma linhagem que tinha alguns problemas genéticos e eles nasceram com algumas deficiências, com alguns problemas na coluna, eram bem tortinhos, tinham problema de desenvolvimento e de crescimento.
coincidentemente, os indivíduos eram da mesma linhagem, né? Exato. A gente foi descobrir muito isso específico. agora, É recentemente. muito específico, então não tem como não marcar. Primeiro porque já é uma espécie super diferente, é linda. Eu sou suspeita a falar, você também fala sobre anfíbios, mas eles são muito lindinhos, aquela barriguinha, aquelas estrinhas. E além disso, ter essa particularidade anatômica. É muito, muito específico. Não tem como eu não pensar em um manejo de anfíbio e não lembrar deles, por exemplo. Sim, eles porque são animais que marcam, né? Exato, é um tipo de particularidade que quando a gente, por exemplo, está falando do grupo, é muito difícil você pensar nessas possibilidades. Então, marca. Da mesma forma como tem também alguns lagartinhos que também tinham as particularidades deles. E, inclusive, nós temos uma amiga em comum que é a nossa parceira para tudo, a Maria Carol, que ela sabe muito bem da nossa paixão por esses tortinhos e ela é nossa parceira nisso. E a gente tem que dar uma atenção especial para esses animais, que normalmente são os que são mais negligenciados, né? E não é porque eles têm essa deficiência ou essa particularidade que a gente vai ignorar eles. Inclusive, é o que mais me atrai neles. E, além disso, também, outro grupo que eu tive, que me marcou muito, foram os Tessudines, porque eu não imaginava até trabalhar com eles, o vínculo também que a gente cria com eles e como eles são extremamente inteligentes. Eu sempre falo pra gente nunca subestimar nenhum bicho, independente da espécie, mas eventualmente a gente não tem noção da complexidade da inteligência, do repertório comportamental. E quando eu tive a oportunidade de conviver muito assim com eles, e eram muitos indivíduos, a gente vê como é complexo e como é maravilhoso e como eles são extremamente inteligentes. E tinha também um indivíduo que era também um pouquinho problemático, que ele ficava separado. E, nossa, eu criei um vínculo, um apego com ele, porque todos os dias ele precisava de um cuidado especial no manejo, precisava de um tempo maior de exposição ao sol do que os outros. A alimentação dele era uma alimentação que tinha que ser... A gente tinha que insistir para ele comer, então, querendo ou não, a gente tinha uma atenção mais direcionada a ele. E era muito incrível em saber que ele já sabia os passo a passo, assim, do nosso manejo, por exemplo. E quando você vê um jabuti, uma pessoa que não convive, não imagina. Sim, os répteis em geral, principalmente os jabutis, né, o grupo dos quelônios, eles têm, as pessoas acham que são animais que são animais mais sedentários, que são... jabuti não fica parado. Gente, jabuti anda quilômetros na natureza. Muito. São animais extremamente ativos. Exato. Então é incrível ver o quanto esses animais, quando você começa a observar e ter contato, eles mudam completamente a nossa percepção, o nosso tudo. Né? Então foi assim também um grupo que eu fiquei completamente apaixonada. Mas confesso que os anfíbios foi algo que se alguém um grupo que realmente também apaixona me marcou muito. Se alguém me falasse, você um dia vai ficar completamente apaixonada por vários sapinhos minúsculos e você vai dedicar horas do seu dia e nem vai ver passar, eu provavelmente olharia para essa pessoa e ia ficar tipo... Será? Sim. E não, e se tornou e é maravilhoso, e eles têm um repertório comportamental super incrível. É uma questão de hierarquia também muito, muito legal. A vocalização, ele tem vários tipos de particularidades que são muito legais mesmo. Não tem como não se apaixonar. Não tem. Mas vamos por partes, assim, de mamíferos. Eu sou uma dos mamíferos, né? Mas dos mamíferos, qual foi que mais se marcou? Eu acho que eu poderia falar do peixe-boi da Amazônia. Eu tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com um peixe-boi da Amazônia, o tapajós, aqui do Aquário de São Paulo também. Foi um dos últimos animais que eu trabalhei antes de sair da instituição. E assim, eu fui também, novamente, escolhida, sair dos morcegos para ir para trabalhar com o tapajós. Eu fui novamente escolhida para trabalhar com esse animal. Ele também foi um animal que chamou na época muita atenção, porque é o único zoológico, aquário, que tem esse animal mantido sob cuidados humanos. Ele veio do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é um projeto de conservação do peixe-boi da Amazônia, e também trabalham com reintrodução dessa espécie.
Tapajós ele foi encontrado órfão e não pôde ser reabilitado, não teria como ele ser devolvido para a natureza. Então ele foi escolhido como embaixador, né, dos peixes-bois para vir para São Paulo, e eu acompanhei toda esse desde antes dele chegar. Foi todo um projeto muito legal da equipe do aquário, que foi para criar todo o recinto, todo o ambiente para esse animal, que é um animal que tem uma... não todos têm, a gente sabe que todos os animais têm, mas um peixe-boi ele tem uma visibilidade muito grande, é uma espécie bandeira. Então, ele tem várias particularidades que um recinto precisa, que um ambiente que está sendo construído precisa ter para atender as necessidades, para ele poder ter altos níveis de bem-estar. E a equipe pensou bastante em como desenvolver, juntamente com a equipe do INPA. Foi um trabalho em equipe mesmo, né? Eu nunca tinha participado de nada do tipo, foi bem bacana. E quando ele chegou, meu Deus, foi um dos dias mais legais, mais incríveis. Eu vou deixar uma fotinho aqui para vocês verem, né? Uma imagem do dia que ele chegou, a equipe toda super animada. Foi assim realmente marcante. E conviver com um animal desse é incrível, assim. Eu não tenho nem como descrever o que é trabalhar com o peixe-boi da Amazônia. O animal muito, muito inteligente. Ele tem formas de se alimentar extremamente peculiares. É maravilhoso, assim, não tenho como descrever. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, assim, na minha vida, sem a menor dúvida, poder conviver com esse animal. Desenvolvi bastante enriquecimento ambiental para essa espécie, então foi bem bacana trabalhar com o Tapajós, ele me ensinou bastante. Eu acho que todos os animais que a gente tem um vínculo, a gente aprende muito com eles, né? Com certeza. Principalmente quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com esses que são a exceção. Exatamente. Né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? Para falar um pouquinho sobre os animais que marcaram aí a nossa vida. Então, se você tem algum animal que você já trabalhou, comenta aqui pra gente. E espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Até. Tchau.